A legislação é clara. Pessoas com deficiência têm igualdade de condições com os demais candidatos de concursos públicos e as tarefas que vão desempenhar têm que ser compatíveis com as necessidades físicas delas. No sul do país, um policial passou por um processo seletivo, mas na hora do exame médico foi reprovado. A alegação? A deficiência dele estaria acima do previsto pelo edital. Sidney começou a trabalhar cedo, ainda adolescente. Meus pais trabalhavam na agricultura, então eu trabalhava com eles até os 14 anos, né? Onde decidimos tentar a vida na cidade grande, né? E após isso eu estava trabalhando desde os 15 anos em uma madeireira, né? Mas um acidente mudou sua rotina de trabalho. Eu acabei acidentando minha mão numa máquina chamada plana múltipla, né? E fiz um tratamento de 3 anos. Apesar de ter passado por algumas cirurgias e meses de recuperação, Sidney perdeu 10% dos movimentos da mão esquerda. Mas ele não desanimou. Fez concurso para a Guarda Municipal e foi aprovado. Na Guarda Municipal fui muito bem recebido, né? E tive a oportunidade de, durante o estágio probatório, provar que a minha deficiência não era incompatível com o cargo de Guarda Municipal, com todas as atribuições do cargo. Nesta época, ele fez faculdade de Direito, casou e passou em outro concurso, dessa vez da Polícia Rodoviária Federal. O candidato obteve classificação em todas as etapas do processo seletivo, mas quando chegou no exame médico, ele foi reprovado. O laudo feito na época apontou que a deficiência dele estaria acima do que estava previsto pelo edital do concurso. Eu fui submetido a uma junta médica, assim como todo candidato com deficiência física, né? E ela disse que a deficiência seria incompatível, assim como de 100% dos candidatos com deficiência. Para não ser eliminado, Sidney entrou com uma ação na justiça. A ideia de isonomia que está por trás desse acesso diferenciado no concurso é realmente demonstrar que portadores de necessidades especiais têm condição de exercer adequadamente funções públicas. O que se precisa apenas é analisar cada caso individualmente para verificar se aquela necessidade é compatível com a função. Quando estava prestes a ingressar na Polícia Rodoviária Federal, houve uma reviravolta. Uma sentença considerou legal o exame médico, que desclassificou Sidney e confirmou que a deficiência dele era incompatível. A legislação em nenhum momento restringiu o acesso do Sidney. Ela apenas resguarda-se no sentido de exigir as condições mínimas para que o cargo possa ser bem executado. Estamos falando de um cargo de policial rodoviário federal, que tem uma série de atribuições relevantes, e então a sua deficiência ela teria que ser compatível com a natureza da função que ele iria exercer. Sidney apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma nova perícia, dessa vez judicial, foi feita e a Justiça decidiu que ele pode sim permanecer no cargo. O laudo realizado no âmbito administrativo afirmou que ele não teria condições, mas o laudo elaborado judicialmente disse o contrário. E, de fato, se trata de uma pessoa com deficiência em razão de um acidente de trabalho, que não tem falanges distais da mão esquerda, mas isso em nada impede que atue como policial rodoviário federal, seja porque ele tem força de apreensão quase que normal nessa mão, passou em testes físicos sem qualquer problema, foi muito bem classificado, aliás. Passado o susto, Sidney garantiu a vaga e até hoje trabalha como policial rodoviário em Mafra, Santa Catarina. Mas não esquece os momentos difíceis que passou e acredita que foi vítima de discriminação. Fica uma lição de vida, né? Porque a partir da hora que você sofre um preconceito, você aprende que as pessoas que têm uma certa deficiência, uma diferença, elas têm que ser respeitadas, porque assim como você tem capacidade, ela também quer demonstrar que tem capacidade, né? Então, todos têm que ser respeitados, né?